Muito bem, um amigo acabou de mandar uma mensagem errada para mim aqui. Vamos falar sobre inteligência artificial. Raul, meu amigo Raul Campos, seja bem-vindo, Raul. Boa noite, Roberto Samuel. Prazer tê-lo aqui. Muito bem. Estamos aqui de volta. Ele é um grande batalhador aqui, mas hoje ele vai falar sobre inteligência artificial. Daqui a pouco vai ter aqui o Rafael Acosta, vereador, tem muita coisa interessante. Vamos falar sobre Podemos, vamos falar sobre projeto de lei, muita coisa bacana. E Valdir Pinto também estará conosco. Raul, o que é inteligência artificial? Vamos começar por aí. Tudo bem. Antes de começar, Roberto, pois não tinha te falado, mas queria aqui dar meus pêsames ao seu Nelsinho, lá de Pindamonhangaba, que é assim, né? Eu tô chegando aos meus 36 anos, então alguns mestres aí de infância estão falecendo, né? Ele era um professor de xadrez, e é um desses minhas paixões aí pelo conhecimento vem desse professor que ajudava a molecada lá em Pindamonhangaba. Então, meus pêsames à família e uma homenagem a esse professor, né, tão querido. Nossos pêsames. Muito bem. Bom, o que é inteligência artificial? Inteligência artificial, né? Então a gente tem essa inteligência natural, biológica, né? E a artificial, então, seria uma tentativa de recriação desse modelo de inteligência que a gente tem. Não é um debate novo, é um debate muito antigo. Existe uma forma de dizer o que é inteligência, Raul? Primeiro, o que é inteligência? Poderia dizer que seria... a capacidade de juntar um mais um virar dois? Diria que reconhecimento de padrões é uma boa forma de você falar uma definição de inteligência. Reconhecer padrões. Perfeito. E quando você consegue reconhecer padrões, você consegue se antecipar, então, né? Armazenar essa resolução de reconhecimento de padrões para então fazer decisões. Vou para a direita, vou para a esquerda, isso é vermelho, é azul. Então, inteligência é isso, né? E o ser humano tem uma inteligência bem desenvolvida, muito conectada com a nossa comunicação, né? Não que não tenha outros tipos de inteligência no nosso mundo biológico, no planeta Terra. Tem outros seres vivos com uma inteligência bem complexa, golfinhos, por exemplo, animais... Baleias. Baleia, tem um outro, acho que é lula, não é lula, é polvo. Polvo também, muito inteligente. Isso não quer dizer inferior ou superior. Inteligência não pode ser uma medição do que é superior ou inferior no nosso planeta. É diferente, uma habilidade diferente. Inteligência, então, é uma habilidade de reconhecimento de padrões e assim a gente poder tomar decisões. Acho que ajuda a gente ter um parâmetro, bastante, né? Estamos adiantados na inteligência artificial? Extremamente adiantados. Muito adiantados. Muito adiantado. E esse debate ele vem ocorrendo há muito tempo. A tecnologia ela não é tão complexa como se imagina. Na verdade, ela é um conjunto de operações simples, aritméticas simples, mas que não havia quantidade de dados suficientes e nem processadores, né? Porque eu tenho um computador aqui, então não se tinha essa quantidade de processamento que a gente tem hoje, que não para de crescer, né? Hoje a inteligência artificial não seria simplesmente repetições de padrões com grande capacidade de processamento? Entendeu? Não mais isso. Sim. Essa era um paradigma mais antigo, né? Que seria um conjunto de regras e normas e você segue um script, né? É uma lógica tradicional de programação. Sim. O que a gente está vivendo hoje já não é mais essa linha. Aliás, não é mais há muito tempo, mas era algo mais escondido, que vamos supor, vamos dizer assim, as redes neurais. A gente chama de redes neurais, né? Uhum. Que é, de certa forma, não copiar, mas se inspirar no neurônio humano, mas fazer isso de forma matemática. E o ramo que se utiliza dentro da matemática é probabilidades. Então, são conjuntos de cálculos que chamam de cálculos estocásticos, cálculos matemáticos, tanto de coisas que vão acontecer ou coisas que podem acontecer. Então tem um grau de aleatoriedade, por isso que é tão sofisticado, parecido com o que a gente faz também.
Então, toda essa sequência de inteligência artificial que está acontecendo é uma evolução desse mundo de dados que a gente tem, cada vez maior, e uma capacidade cada vez maior de processamento. Como é que você foi parar por esse lado aí? Você foi se apaixonar por isso? Por conta da política. Da política? Por conta... o que aconteceu? Acho que uns 10 anos atrás, estava estudando sobre diversos assuntos e tinha percebido que essa temática era uma temática que seria dominante na sociedade, que ia alterar o modo de produção que a gente vive hoje, né? E a partir disso comecei a estudar de forma muito autodidata. Hoje eu faço tecnologia, estou terminando o curso de tecnólogo em gestão de TI e filosofia também, e tento cruzar essas duas áreas de conhecimento. Mas não é por isso que eu estava estudando, né, por conta da faculdade. E só fui parar esses estudos por conta da luta da Proguaru. Foi ali que eu tive que dar uma parada nos estudos, né, sobre a evolução das redes neurais, sobre tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, ChatGPT agora que deu esse boom, mas não estava tão forte. Também a geração de imagem artificial. Só para a gente ver, ano passado, uma inteligência artificial não fazia o que faz esse ano. Não, é muito rápido. Muito rápido a mudança. Então, na próxima entrevista que eu vier aqui, com certeza já vai ter alterado vários paradigmas. Então, eu acho que o mais assustador nesse processo, se a gente for colocar uma coisa alarmante, é a velocidade. O Arinaldo, meu amigo Ari, lá da Câmara Municipal, ele acabou trazendo uma pergunta que eu estava tentando procurar a palavra certa. Ele trouxe: o processo de criatividade é parte da inteligência? Tanto que a gente está falando de IAs generativas, que elas são capazes de gerar. Porque o que acontece, eu sinto, né, a gente pode levar para esse lado, eu sinto que o ser humano, ele se sente muito especial. Na verdade, ele é só mais um ser biológico da natureza, um conjunto de átomos, matéria, e que tem essa particularidade de pensamento, de criatividade. Mas é um conjunto de cálculos matemáticos, né? Então, a sua pergunta é se atualmente as IAs têm uma capacidade de ter criatividade, diria que nesse estágio atual, não. Mas ela tem a capacidade de simular. E é aí que mora o grande perigo. Tem um filósofo, eu gosto de filosofia, claro, chamado Baudrillard, que inclusive inspirou o filme Matrix, que todo mundo conhece no cinema, né? E ele falava dos simulacros. Simulacro é quando você não faz uma simulação da realidade. Você faz uma simulação e a pessoa acredita. Então aí que está o perigo. O perigo não está em se a IA tem criatividade ou não. O perigo está se a gente consegue criar uma imagem do Papa e você não saber se aquilo é real ou não. Então, aí a pergunta, só para devolver a pergunta, e o ser humano tem criatividade? Ou é um conjunto de cálculos estatísticos que a gente faz na mente? É um debate da filosofia também. Olha, a última pergunta, porque o tempo está corrido. A nota técnica para o PL 2338 sobre o uso da inteligência artificial no Brasil já está no site. É uma estratégia latino-americana de inteligência artificial. O que é isso? Muito bem. De quem fez a pergunta? Não, isso aqui é minha mesmo, aqui, que eu peguei aqui, que eu vi você aqui, você tinha comentado comigo, eu estou colocando aqui. Sim, essa nota técnica, no Congresso Brasileiro, está acontecendo um debate agora, origem depois de um estudo de juristas, e esse eu acho que é um grande perigo, um debate sobre as IAs, a regulamentação das IAs. Então teve aí um projeto de lei para regulamentar as IAs que está no Senado. A base desse projeto de lei é um relatório de 900 páginas, então de uma profundidade técnica muito grande, né? Vários perigos, por exemplo, perigos de manipulação, sim, de eleições, perigo de golpes, de uma pessoa ligar para outra e se passar por outra pessoa, de cópia de voz, um perigo de discriminação, de seleção de emprego, por exemplo, você não saber por que você não passou no emprego. Aí então, a importância de regulamentar essas IAs.
E a velocidade ela é muito rápida. E atualmente a gente não tem muito controle desses dados, né? Está muito monopolizado nessas grandes corporações. A maior parte dos data centers estão todos nos Estados Unidos. Então aí está a importância aí de a gente ter um processo de soberania digital. Perfeito. Raul, é muita coisa, eu gostei. Eu quero te chamar de novo para falar sobre essa nota técnica aqui. Uma das questões que tem na nota técnica, o que é a nota técnica? Então, há alguns apontamentos do projeto de lei. Por exemplo, nessa nota técnica, aponta que falta a definição de deepfakes, que já está presente e não está no projeto de lei. Então, deveria estar o produto das IAs, não só as próprias IAs. Perfeito. Como as imagens, como os sons, hoje já se pode clonar. Você pode ter um apresentador igual a você e com sua voz, sem ser você. Real. Sim, é verdade. Então a nossa técnica da Ela IA, que é uma associação estratégica para a IA na América Latina, foi para contribuir com o debate. Então eu faço convite também a quem está assistindo a prestar atenção nesse debate que está acontecendo no Congresso Brasileiro, que está sendo feito hoje por especialistas, mas tem que ser feito pela sociedade civil. E só para... Sei que eu acho que você está querendo já finalizar. Queria colocar que muito se coloca... do medo existencial da humanidade. A IA vai exterminar a humanidade, etc. Eu acho que mais perigoso que isso é o que a gente pode fazer agora com esse poderio todo. Então, a humanidade, a gente, cidadão, deveria ter ousadia de poder falar sobre a redução da jornada de trabalho, porque se está aumentando a produtividade, porque não pode diminuir a jornada de trabalho. De você ter uma proteção radical do meio ambiente, porque a gente está falando aí de um novo petróleo, que vai acelerar todo o processo de produtividade. A gente fala também de distribuição de riqueza, estou colocando aqui também o pensamento crítico, porque cada vez mais a gente vai ser enganado por essas IAs, então a gente precisa de filosofia, ética. É verdade. Pauta do Obrigado. De sempre, né? Obrigado. Muito legal. Luiz Cabral até está falando assim, parabéns pelo assunto, isso implicará diretamente na área jurídica, normalizando os novos comportamentos da sociedade. Verdade, doutor. Obrigado!